Boa noite, meus telenautas. Hoje estamos aqui com a doutora Gilderlane, ela que faz parte da saúde, e vamos saber hoje um pouco da saúde e da nossa visão. Então, hoje, nossa convidada de hoje, né, doutora Gilderlane, boa noite, seja bem-vinda ao Sofá da Lu. Boa noite, eu agradeço a oportunidade e o convite, né, de podermos falar aqui sobre um assunto tão importante que é a nossa visão, né, falar um pouco sobre esse profissional que é o optometrista, que é esse profissional que ele estudou e cuida da nossa visão, né, a visão hoje que é tão importante porque sabe-se que mais de 80% de tudo que o nosso cérebro processa é por conta da nossa visão. Então, assim, é extremamente importante o nosso sistema visual estar trabalhando de forma correta para que nós não tenhamos problemas, né, durante a nossa vida, né? E principalmente nesse mês de março, que é o mês que se comemora, né, o mês de conscientização da saúde visual, uma campanha que foi idealizada, né, pelo Conselho de Óptica e Optometria Brasileiro, CBOO, né, e em atenção a tantas pessoas que precisam, né, de cuidados visuais, precisam desse alerta para que fiquem atentos com a sua saúde visual. Isso é muito importante, né? Então, doutora, o que é optometria? Optometria, né, no Brasil ainda é pouco conhecido, tá? Mas assim, é uma ciência que já existe já há mais de 100 anos, é uma ciência legítima, tá? Que habilita profissionais da área da saúde, né? Trabalha com o sistema visual, né? Ele avalia o seu sistema visual enquanto sentido, né? Porque nós temos 5 sentidos e a visão é um dos nossos 5 sentidos e o mais importante. Então ele trabalha, a optometria é essa ciência que estuda, né, a visão. Então ele vai habilitar profissionais da área da saúde, não médicos, que irão, né, atuar na prevenção de problemas oculares e sistêmicos, e por isso ele é um profissional especializado na área, né? Então, assim, em todo o mundo, a optometria, ela integra uma equipe de profissionais ligados à saúde dos olhos, e essa atuação, né, essa junção da optometria junto a essa equipe, ela é de fundamental importância. Por quê? Porque vai direto ao combate da cegueira evitável, né? Então, por isso que a OMS, né, que é esse órgão renomado, né, reconhecido mundialmente, né, OMS, Organização Mundial de Saúde, ele preconiza, né, o profissional optometrista como aquele profissional responsável pelo atendimento primário da saúde visual. Muito importante, né? Muito. Ô, doutora, e o que o optometrista faz? O optometrista faz. Então, assim, a optometria é aquela ciência que estuda a visão. Então, o que nós optometristas fazemos? A optometria, ela vai avaliar o seu sistema visual. Certo. Né? Então, assim, o nosso sistema visual é algo muito complexo, né? Então, assim, o optometrista, ele vai avaliar desde a entrada da informação que acontece nos nossos olhos, né, que percorre todo um caminho até a chegada do cérebro, onde aí vai ter o processamento dessas informações que o olho captou, né, vai ter toda a integração com as outras áreas do cérebro, inclusive com os outros sentidos, daí a importância, né, do nosso sistema visual ser analisado e avaliado por um profissional. Então, assim, avaliado, pautado, né, em um tripé. Essa avaliação ela é pautada na parte motora, sensorial e neurológica, tá? Então, assim, é um profissional que ele é capaz de detectar, né, na sua avaliação, anomalias, erros refrativos, disfunções visuais, né? E com isso, né, tomar as medidas corretivas para a solução desse problema. E lembrando que é um profissional que ele trabalha, né, sem nenhuma invasão. A nossa forma de atuação, nós não utilizamos métodos invasivos, tá? É um profissional da saúde, inclusive, sem uso de medicamentos e sem intervenções cirúrgicas. Certo. Então, gente, doutora Gilderlane, ela está tirando as dúvidas para vocês aí de casa que não sabem o que é optometria. Então, quais
exames o optometrista faz na sua avaliação? Tá, então assim, na avaliação visual, né, porque o optometrista ele avalia o sistema visual, então assim, o optometrista faz vários exames, né, ele utiliza uma ficha clínica funcional, onde lá obtém vários dados, né, vários testes, onde serão organizados esses testes para que no final seja feita tenha uma conduta, né, ou refrativa, motora, direcionada a esse paciente. Tá? Então, assim, quais os testes a gente faz? Começa-se pela anamnese, né, que qualquer profissional da área da saúde já utiliza desse método. Né? Depois tem a acuidade visual, né, que é um teste que avalia a qualidade de visão. Né? Ele é feito olho a olho, depois ambos os olhos. E detalhe, isso não é a única habilidade do sistema visual, isso não é a única habilidade que precisa ser analisada. Né? Tem muitos outros testes, por isso que o optometrista é aquele profissional que ele é responsável pela avaliação do sistema visual, porque ele avalia não só a habilidade de acuidade visual, ele avalia muitas outras habilidades. Qual é o outro exame que a gente faz? De motilidade ocular. Né? Os nossos olhos, eles se movimentam porque eles têm músculos. E detalhe, esses músculos, eles são inervados, né, por nervos cranianos. Olha só, por isso que eu falei lá no início, ele é pautado da parte neurológica também. Então, faz-se o exame de motilidade ocular para verificar e analisar a força muscular desse olho. Tem o exame também de reflexo pupilar, né, que através do estímulo luminoso é possível analisar a reação da sua pupila, e esse exame ele tem muito a ver com a parte neurológica, né, porque a gente está avaliando nesse exame o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Nós temos o exame de refratometria, né, que é aquele exame que vai detectar a sua refração, né, mais conhecido como grau, né, a sua dioptria. Nós temos o exame de biomicroscopia, né, que é aquele exame onde a gente vai avaliar as estruturas mais externas do olho, como a sobrancelha, pálpebras, cílios, tá? Conjuntiva. Nós temos o exame de fundoscopia, né? Que é aquele famoso exame de fundo de olho. Sim, nós fazemos também optometristas. Tá? Isso é um exame não invasivo. Então, assim, onde nele vai se avaliar todas aquelas estruturas internas do olho, né? E que através dele, é muito importante esse exame, que através dele pode-se ter alguma suspeita de algo que esteja errado com relação à saúde mesmo do olho e do corpo, né? Porque ele identifica, inclusive, doenças sistêmicas, como hipertensão, como diabetes. Nós temos o exame de ceratometria, né? Que é aquele exame que ele vai faz a análise da curvatura da córnea, né? Geralmente para detectar astigmatismo, não somente isso, né? Vários exames é feito. Nós fazemos exames, são tantos exames. Nós fazemos exames de acomodativos, né? É outra habilidade do sistema visual que inclusive merece toda a nossa atenção, uma vez que agora todos nós estamos utilizando muito a nossa visão, e essa é uma habilidade que ela está bem demandada, né? E por isso muitas pessoas estão tendo problema visual. Faz o exame também de adaptação de lentes de contato, né? Então, assim, faz todo esse exame para saber se o paciente pode utilizar lentes de contato. Faz o exame de visão cromática, né? Para saber como está a sua visão de cores. Avaliação da visão binocular, que é extremamente importante, né? Porque assim, nós temos dois olhos, os dois olhos precisam trabalhar de forma conjunta, né? Porque o cérebro ele precisa receber a informação do olho direito com a informação do olho esquerdo de forma organizada para que ele consiga processar essa informação. Então, quando o optometrista faz essa avaliação de visão binocular, é justamente para saber se eles estão trabalhando de forma sincrônica, os dois, tá? E é através também dessa avaliação que a gente consegue perceber e identificar crianças com estrabismos, né, crianças com ambliopia. Então, assim, vários exames são feitos e, por isso, consegue-se ter um diagnóstico refrativo. Esse paciente vai precisar usar grau, óculos ou não, diagnóstico motor, vai precisar de reabilitação visual, né, ou até mesmo diagnóstico de suspeitas patológicas, né, vai precisar de encaminhamento para alguma área médica, né.
Então, assim, são vários exames e por isso, né, tem uma grande importância esse profissional na vida das pessoas, porque é uma análise específica da visão enquanto sentido. Nós não estamos falando exclusivamente de olho, claro, a nossa visão precisa de todas as estruturas dos olhos, né, trabalhando com cada uma com a sua função, cada uma com a sua importância, mas o processo visual precisa estar caminhando dentro da normalidade. Então é isso que nós avaliamos e é isso que esses testes, né, nos permitem avaliar. Muitos testes, eu posso até ter esquecido de algum, mas são muitos, como vocês podem ver. Verdade. Gente, isso é muito importante. Então, doutora, quais a área que pode atuar? Optometrista, né, ele é uma ciência, né, como a optometria é uma ciência como qualquer outra ciência, né, então assim, ela também tem muitas áreas de atuação, né, existe a optometria pediátrica, né, existe, que inclusive é muito importante, né, alertar aqui os pais que têm crianças, bebês, né, crianças pequenas, alertar quanto o acompanhamento visual dessa criança, porque ela está em processo de desenvolvimento visual, ela está em processo de aprender a enxergar. Então, assim, existe um optometrista nessa área pediátrica, né, que inclusive desde o teste do olhinho, o optometrista faz, inclusive desde o teste do olhinho, então, assim, é um especialista de pediatria que vai ser de grande importância justamente para saber se o desenvolvimento visual da sua criança está acontecendo dentro da normalidade, se por um acaso aconteceu alguma intercorrência, tá? Então, assim, é extremamente importante. Existe também a área comportamental, né, que brilhantemente profissionais optometristas especializados nessa área comportamental fazem um trabalho excelente nas escolas, né, juntamente com aquelas crianças que têm dificuldades de aprendizagem, né, e essa dificuldade de aprendizagem ela é secundária a uma disfunção visual, frisando aqui que nem toda dificuldade de aprendizagem ela é um problema visual, tá? Mas um problema visual ele pode desencadear uma dificuldade da criança na escola, né? Inclusive, optometristas comportamentais, eles trabalham conjuntamente com outros profissionais da saúde, como é o psicopedagogo, né, o fonoaudiólogo, tá? Então, assim, é uma área linda e existe. Se você não sabia, se você não conhece e de repente você está precisando, procure um optometrista comportamental, com certeza vai fazer a diferença na vida da sua criança que esteja passando por dificuldade, né, e que seja visual o problema dela. Existe também, e eu aposto que vocês não sabiam, que é aquele optometrista que ele é especializado na área esportiva. Você sabia? É verdade. Na área esportiva. Mas por que na área esportiva? Sim, existem atletas que têm o optometrista lá do lado, né, para avaliar todo o seu sistema visual. Por quê? Aí você diz, mas por quê? O que é que tem a ver o sistema visual com o esporte? Tem tudo a ver. Né? Porque o nosso sistema visual, um sistema visual eficiente, ele nos permite nos concentrar melhor, ele permite ter um raciocínio rápido, precisão nos movimentos, coordenação. Então, isso para um atleta é imprescindível, tá? Então, assim, o que é que faz o optometrista que trabalha na área de esporte? Né? Ele vai potencializar as habilidades visuais, né, desse atleta, não só atleta, né? Então, assim, o optometrista ele pode potencializar também as habilidades visuais, eu como pessoa física, eu como profissional, para que eu possa produzir mais. Então, assim, existe esse profissional dessa área que trabalha especificamente para melhorar e potencializar, inclusive melhorando os resultados desse atleta, porque a nossa visão, ela é quem comanda, ela comanda a nossa vida, a visão. Existe também, olha só, é muita área, né? A optometria, ela é grande, a optometria é ampla, né? Existe também aqueles profissionais optometristas que eles optam por a área da contatologia, né, que é aquele profissional que ele é especializado em lentes de contato, adaptação de lente de contato. Existem aqueles terapeutas visuais, né, que são aqueles profissionais optometristas que eles vão trabalhar fazendo uma reabilitação visual, muitas vezes ensinando
como os olhos se posicionar, ensinando como os olhos trabalharem de forma conjunta, porque a nossa maior habilidade é a visão binocular. Então, a optometria, ela trabalha, né, nessa perspectiva. Um ser humano tendo uma visão binocular, ele é capaz, né, de melhorar a sua qualidade de vida. É assim, doutora, outro assunto, por exemplo, a minha filha, ela estuda, né, e ela tem aquela dificuldade para enxergar as letras no quadro. Geralmente, se ela está lá atrás, a professora coloca na frente para que possa enxergar melhor. E às vezes até atrapalha, né? Como devo fazer? Como devo tratar? Então, assim, geralmente, né, problemas visuais, ou na maioria das vezes, eles podem ser percebidos, né, pelos profissionais, professores, quando ele percebe que a criança está encostando muito, né, tá chegando muito próximo do caderno, né, quando a criança tem que estar lá apontando, né, para tentar localizar aquela linha, ou até mesmo quando ela não quer estudar, não quer escrever, porque não está conseguindo ver o quadro. Então, assim, alguns desses sinais podem ser percebidos pelos professores, e isso pode ser por conta de uma disfunção visual. E na maioria das vezes, ou em boa parte das vezes, a criança até enxerga bem, mas ela não quer estudar. Porque o sistema visual dela não consegue manter uma leitura por muito tempo, porque vai trazer desconforto para ela. Ou seja, uma das habilidades do sistema visual provavelmente não está trabalhando dentro da sua normalidade, né? Nós temos sistemas emergenciais, sistemas acomodativos, e o que é que acontece? Às vezes podem não ser percebido que é um problema visual, porque ela consegue enxergar nítido, mas ela tem uma disfunção visual porque ela não consegue manter a leitura, ela não consegue escrever por muito tempo, nem ler um texto, porque essa atividade vai trazer desconforto para ela. E isso é um problema visual, porque nem sempre o fato de estar enxergando bem quer me dizer que eu tenho uma visão ok, que eu tenho uma visão eficiente. Então, ela pode ter um problema de alguma ametropia, algum erro refrativo associado a essa disfunção, ou seja, ela pode estar necessitando de usar óculos ou não, mas ela também pode estar precisando fazer alguma avaliação na funcionalidade das habilidades do sistema visual dela, né? Que é de manter a leitura, entendeu? Às vezes, as mães, quando os filhos chegam em casa, né? Dizem, mãe, eu fui para a escola, meus olhinhos ficam ardendo, aí às vezes coça, né? Arde, fica aquela cramejando. Ali eu acho que já tá, tipo assim, para procurar um oculista, um especialista, né? Na área, né? Para que tome de conta, para que faça algo, para que também como é que se diz? Não se confunda, assim, totalmente na escola. Porque às vezes tem criança que vai para a escola e diz que tá doendo os olhos e não tá, viu? Existem alguns problemas, né, que são vistos. Por mais que a criança não relate que ela está tendo problema de visão, algum problema visual, você consegue ver, né, ela coçando os olhos, até mesmo lacrimejando, e isso pode ser secundário a um problema visual, né? Então, assim, por mais que a criança não relate, e eu falei em criança porque você falou em criança, certo. Mas assim, por mais que a gente, ou adulto, ou qualquer pessoa não perceba que está tendo um problema visual, mas de repente está lá com um sintoma e pode ser um problema visual, entendeu? Então, assim, a dica é procurar um especialista da área, procure um optometrista, faça uma avaliação e detecte se realmente tem algum problema visual, detecte o que realmente pode estar acontecendo, porque, olha, se não for problema visual, se não for da área da optometria, a optometria vai encaminhar para o profissional responsável, tá? Tratar o problema. Então aí é uma forma de a gente procurar um optometrista, né? Isso, o optometrista, porque a princípio, né, se vê que algo com a visão não está bem, né? Já está sendo aí mostrado que é algo com a visão. Então, gente, isso é muito importante, né? A gente está abordando esse assunto, né, com a doutora Giderlane, ela que é especialista nessa área. E, então, doutora, diga assim, vamos tirar,
Diga uma dica de saúde visual pra gente. Dicas, né? Que é várias. Olha, nós estamos aqui para falar de saúde, né? Não só de optometria. Se bem Pois é. que saúde visual e optometria, ó, estão ligados. Dicas de saúde visual. Eu vou falar uma dica, né? Que vocês vão dizer, óbvio que ela ia falar isso. Na realidade, procure um optometrista, faça uma avaliação visual. Por mais que você não esteja sentindo sintomas, tá? Mas é sempre bom avaliar como é que está o seu sistema visual, né? Para que você tenha uma qualidade de vida. Porque na maioria das vezes a gente acha que tem uma boa visão, mas será que você tem uma boa visão? Né? Foi avaliado por um profissional especializado no sentido visão, né? Por um profissional especializado que é o optometrista, né? No sistema visual, na funcionalidade do sistema visual. Então, assim, é uma dica muito importante. Então, por mais que você ache que tem uma boa visão, de repente você não tem uma boa visão. Tá? Então, não custa nada você verificar e procurar um profissional, um optometrista de sua confiança e fazer uma avaliação visual. Outra dica, né, não tão óbvia, ou muito óbvia, né, é o uso do óculos solar. Né? Então, assim, evitar a exposição direta, né, com o sol. Né? E o importante também é usar óculos. Bom, gente, quero aqui agradecer a nossa doutora Ciderlane, né, por ela ter aceitado o meu convite. Estou lisonjeada em ter ela aqui comigo, né? Então, muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço, né? Imensamente feliz de ter tido a oportunidade de trazer um pouco mais aqui para todos os seus seguidores sobre visão, a importância que a visão tem na nossa vida, né? E, claro, falar um pouco mais sobre esse profissional optometrista, esse profissional que ele muda a vida das pessoas, né? Porque a optometria é isso, né? Optometria é qualidade de vida, optometria é saúde. Então, se você nunca teve uma experiência com optometrista, tenha uma experiência com optometrista, tire as suas próprias conclusões, tá? Porque visão é muito importante, gente. Visão é um processo muito dinâmico, né? Todas as habilidades que o nosso sistema visual tem precisam estar trabalhando de forma harmônica. E quem vai te ajudar fazendo uma avaliação completa é o optometrista. Então, quem conhece a optometria, confia. É isso aí, minha gente. Amei. Vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta com os nossos patrocinadores.